antes de entrar no meu pronunciamento, quero mais uma vez pedir ao DENIT, pedir ao Ministério do Transportes, atenção com a BR-364 e a BR-317 no Acre. Nas primeiras chuvas que nós tivemos, já estive lá, fiz audiência, fiz um relatório, entreguei para o diretor do DENIT, já tivemos atoleiros e dificuldades do ir e vir na nossa região. É o apelo que faço. Mas, colegas senadores e senadoras, eu queria usar esse espaço de hoje para trazer aqui uma situação que a cada dia fica mais grave, que é a situação econômica do nosso país. Ontem, depois de idas e vindas, o senador líder Romero Jucá anunciou o tamanho do rombo, do déficit, das contas públicas. O saldo do governo que aquele golpe, aquele impeachment falseado, colocou no Palácio do Planalto. Os números são alarmantes. O horizonte para o país, para os brasileiros e brasileiras, é terrível. Eu queria aqui, tranquilamente, com calma, fazer uma referência. E eu faço isso porque no Brasil nós estamos agora sem ouvir uns aos outros, numa intolerância, numa relação odiosa que é terrível. Vi agora esses dias nos Estados Unidos, isso ganhando as ruas, e o resultado é terrível. Estamos andando para 200 anos atrás, 100 anos atrás, senador Paulo Paim. E aqui no Brasil temos que cuidar, ser mais tolerante uns com os outros, para não cair nessa armadilha que os tempos de uma sociedade embrutecida nos impõem. No governo do presidente Lula, 8 anos, especialmente nos primeiros 4 anos da presidente Dilma, os resultados das contas públicas tiveram superávit. O que é isso? Durante o governo do presidente Lula e dos 4 anos da presidente Dilma, o governo gastava menos do que recebia, senador Paulo Paim, do que arrecadava. E tinha saldo na balança comercial. Era criticado, era acusado de tudo, mas o governo, que era acusado de tudo, deixou um saldo na balança comercial, e eu tenho um número de 968 bilhões, senadora Gleisi, eu fiz essa conta. Isso é a soma do superávit dos governos, 8 anos do presidente Lula e depois 4 anos da presidente Dilma. O superávit saiu de 55 bilhões no ano de 2003 para 91 em 2013, 10 anos. É hora de fazermos essa conta, porque de tudo acusaram nossos governos. Mas aí, e olha que quando nós assumimos o governo, o PIB brasileiro, no último ano do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002, o PIB brasileiro era de 1 trilhão e 480 bilhões de reais. Quando chegou em 2013, já perto do último ano do mandato da presidente Dilma, o PIB brasileiro estava em 4 trilhões e 800 bilhões de reais, senador Paim. 10 anos de administração do Partido dos Trabalhadores. Eu não estou aqui jogando para debaixo do tapete, eu não estou aqui querendo esconder os problemas que tivemos. Mas esses números são reais. Durante os 10 anos de governo, o Brasil teve de economia nas contas do governo quase 1 trilhão de reais. E o Brasil nunca teve um período de tanta prosperidade como aquele. 22 milhões de empregos com carteira assinada. Nós tivemos investimentos no Norte e no Nordeste, luz para todos, melhoria nas universidades. O Brasil estava dando certo com seus problemas, com suas chagas. A desigualdade diminuindo, a pobreza e a miséria saindo do mapa da fome. Fomos elogiados pela ONU, pagamos a conta do FMI. E aí, nós tivemos uma gravíssima situação, gravíssima, que foi o ano de 2014. Vamos rememorar rapidamente. Em 2014, no governo da presidente Dilma, nós tivemos aquele desastrosa proposta de desoneração. Foram 114 bilhões que fizeram de desoneração, diz que para
estimular a economia. O Congresso, omisso, fez uma ação perversa, modificou as propostas que vinham do governo e agravou e chegou em 114 bilhões de desoneração, que não gerou emprego, mas abriu a porta para o desemprego. E fez, inclusive, a modificação na nota que o Brasil tinha nas agências de risco. E o resultado foi que nós tivemos, pela primeira vez, um déficit em 2014, ano da eleição, de 32 bilhões. 0,63% do PIB. Em 2015, já com o golpe em curso, com o impeachment sendo o grande assunto do Congresso, um desastre. A presidente Dilma não conseguiu governar, nós erramos também na política, mas sucumbimos a partir de um plano bem executado, comandado pelo senhor Eduardo Cunha e pelos apoiadores dele aqui no Senado e na Câmara Federal, que chegaram ao golpe, ao impeachment, sem crime de responsabilidade. Mas naquele ano de 2015, o déficit público, já numa situação terrível de confronto no Brasil, era de 96 bilhões de reais. Entra a equipe, comandada pelo senhor Meirelles, pelo governo Temer, que iria resolver tudo, que tinha solução para tudo, porque o culpado de tudo era o governo que saía, e eles imediatamente pegaram um déficit que tínhamos, que beirava os 90 bilhões, e elevaram para 170 bilhões para poder gastar, pagar o preço do golpe, do impeachment. E as consequências foram terríveis. A presidente Dilma, inclusive, chama de irresponsável todos os dias as oposições e os jornais. Ela sabe que caiu para que eles pudessem, que era acusação de que ela tinha gerado um déficit absurdo, mas para que eles pudessem vender essas facilidades e colocar nas costas do seu governo um rombo, um déficit de 120 bilhões de reais. O governo Temer assumiu, prometeram, então, resolver tudo e mudaram, ampliaram o déficit, botaram uma folga para a gastança e elevaram o déficit para 170 bilhões em 2016. Em 2017, neste ano, eles venderam a ideia de que o déficit seria de 139 bilhões de reais. A realidade se impôs e em 2016 o déficit fiscal, ou seja, a diferença entre o que eles gastaram no governo e o que arrecadaram, eles gastaram mais do que arrecadaram, 154 bilhões de reais. E agora, ontem foi anunciado um déficit de 159 bilhões de reais para esse ano. Isso significa a morte desse ano orçamentário, desse ano fiscal. O dinheiro acabou, serviços essenciais vão ficar sem ter os recursos mínimos necessários e o governo segue fazendo a pior das políticas, tirar dos que têm menos para garantir dinheiro e gastança dos que têm mais. E aí, senhor presidente, eu queria dizer que o saldo do golpe, o saldo do desastre desse governo que não passou nas urnas, chega a 660 bilhões de reais, senhor presidente. É o custo que nós temos hoje, quando eles colocam a previsão de um déficit de 360 bilhões de reais entre 2018 e 2020. Enquanto Lula e Dilma geraram um superávit de 968 bilhões, esse governo, em um ano e pouco, já põe um rombo para o Brasil, que chega a 660 bilhões, deixando para o próximo governo, já uma herança, um buraco de 200 bilhões de reais. Essa é a situação, senhor presidente, que eu trago, mas queria, com a compreensão de Vossa Excelência e de todos, fazer uma breve observação. Tudo que nós estamos vivendo, do caos político, da economia que perdeu o rumo e saiu dos trilhos, sinceramente, é em decorrência dessa ação política desastrosa que foi o golpe, o impeachment. E aí, senhor presidente, a solução que estão oferecendo para o país.
o caminho que estão oferecendo, em vez de fazermos uma reforma política séria, que respeite a opinião pública, que está indignada, e não é sem razão. A opinião pública tem o direito, tem razão de estar indignada. Em vez de nós moralizarmos, acabarmos com o abuso do poder econômico nas eleições, criarmos mecanismos de fortalecer os partidos, fortalecer a democracia. Qual é a proposta que está sendo discutida hoje? Pôr 3,6 bilhões num fundo para financiar a gastança das eleições no ano que vem. Eu não posso calar diante disso. Isso não é uma reforma política. Isso é uma afronta à opinião pública. Isso é uma provocação com o cidadão. A Câmara está discutindo hoje pegar dinheiro público que está faltando para a ciência e tecnologia, que está faltando para gerar emprego através de investimentos, que está faltando para as universidades, que está faltando para a saúde, que está faltando para a segurança, porque estamos vivendo uma guerra nesse país. E vão pegar 3 bilhões e 600 para pôr num fundo para gastança de político em ano de eleição. Sou contra. Sou contra. Porque acho que a boa política não precisa de uma conta bancária bilionária. Nós precisamos de seriedade, gastar menos. Nós do PT fizemos campanha com pouquíssimo dinheiro, mesmo sendo um país continental como o nosso. Mas esse financiamento de 3 bilhões e 600 é para garantir os que estão aqui, aqueles que deram golpe, dos partidos, que nós tivemos que ceder a eles, buscar neles os aliados para governar. Eles vão se perpetuar aqui e vão fazer do Brasil refém. Vão fazer qualquer governo refém deles, que é a política fisiológica. Nós temos que tirar a venda dos olhos. Nós do PT, nós da esquerda, ficar financiando com dinheiro público esses políticos corruptos, esses políticos fisiológicos. Senhora senadora Gleisi, Vossa Excelência é presidente do meu partido, está ali divergindo de mim. Ótimo, eu tenho uma divergência profunda com isso. O PT foi vítima do fisiologismo, da corrupção na política e está insistindo no mesmo erro, se aliando com os corruptos na Câmara para poder botar dinheiro, 3 bilhões do dinheiro público, para financiar a campanha do ano que vem. Eu, se as regras forem essas, farei as minhas, tornarei públicas, se eu for candidato aqui. E vou fazer uma campanha com o mínimo de dinheiro, para não afrontar a população. Porque nós podemos fazer isso. Nós já fizemos no passado. Nós éramos uma referência. Porque nós estamos vivendo uma... Somos vítimas. Só se prende tesoureiro do PT. Só se persegue o PT. Nós somos vítimas. Não tem nenhum tesoureiro desses partidos que deram o golpe, que roubam o dinheiro público. Comprovadamente, eles estão sendo inocentados, com provas contra eles. Enquanto que o Lula é condenado sem que tenha prova contra eles. Agora, nós estamos vivendo essa insensatez. Se eu puder, eu queria ouvir minha presidente, que eu respeito muito, mas é normal que tenhamos divergência, e eu tenho uma divergência profunda. Vou ser contra, sou contra, e vou lutar contra fazer do dinheiro público um alimentador dessa política perversa que está destruindo o Brasil. Eu quero uma nova política no meu país, feita sem dinheiro, com gente honrada, com gente honesta e séria. É isso que eu espero que aconteça como resultado dessa reforma. Senador Jorge, agradeço a parte, com todo o carinho e respeito que lhe tenho, companheiro de Senado e também de partido. A questão do financiamento de campanha é um problema, sempre foi um problema. Ao lado que Vossa Excelência coloca sobre os financiamentos que levaram à situação da Lava Jato, nós estamos falando de financiamentos do setor privado, setor empresarial. Esses financiamentos do setor privado, setor empresarial, estão sendo o foco hoje da Operação Lava Jato e das denúncias que nós temos. As empresas financiando a política. Aí o interesse da empresa entra para a política. E aí o interesse da empresa entra para dentro do serviço público. E aí tem as contraprestações dos políticos. É isso a essência da Operação Lava Jato. Nós, do Partido dos Trabalhadores, sempre defendemos o financiamento público de campanha. Sempre defendemos. Porque o financiamento público de campanha, ele é
transparente. Vai estar no orçamento quanto vai ser e, na minha opinião, aquilo tem que ser o teto do gasto de campanha. Por partido, pode ser até proporcional, mas tem que ser o teto do gasto de campanha. Porque qual que é o problema hoje das campanhas? Extremamente caras, campanhas custosas. Para você competir no sistema político, você tem que gastar. Qual foi o grande erro do PT? Foi ter aceitado as regras do financiamento privado de campanha empresarial. Só que, se não aceitasse, o PT ia continuar com um número pequeno de deputados. Ou o PT ia continuar também administrando poucos estados. Você tinha que fazer campanha grande. Aí lá foi o PT pedir dinheiro para a empresa. E aconteceu o que aconteceu. É melhor ter um dinheiro público que você vê, está lá transparente, e ninguém vai pedir favor, ninguém vai praticar corrupção. O Estado brasileiro está dizendo, eu financio a política, porque a política é essencial para a democracia. É a política que faz com que a democracia viva. Então, tem um reconhecimento e impede que o setor privado, e principalmente empresarial, entre nesse processo. Aí entra a pessoa física para complementar. E também tem que ser baixo. O que está errado no fundo que propuseram não é o fundo em si, é o valor para ele. É um valor muito alto. Não precisa ser um valor alto desse. Tem que ser um valor compatível, mais baixo, que a gente possa ter campanhas módicas, baratas, o problema mais simples. O problema é o valor. E, além disso, agora ainda estão autorizando, além desse valor alto, autorizando que a pessoa física possa dar de doação até 10% da sua renda do ano anterior por candidatura. E clandestinamente. Olha que louco. Não, e a outra coisa ainda é a doação oculta. Isso é uma loucura. Isso nós não concordamos. Agora, o fundo público é fundamental para que a gente tenha clareza, para que a gente possa prestar contas e para que o cidadão possa saber o quanto custa a política. Caso contrário, cada um vai atrás do seu recurso e nós não vamos ter clareza de como isso se dá. Eu agradeço e agradeço, e é bom que esclarecemos aqui, porque temos convergência em tudo que Vossa Excelência colocou, senadora Gleice. Eu tenho convergência, eu concordo com o que Vossa Excelência, minha querida presidente e colega, apresentou. Eu sou autor da proposta que põe fim ao financiamento empresarial. Fiz com o senador Suplicy o limite da doação individual, porque se não for também é inconstitucional. Não pode ter um cidadão que dá 1 milhão e outro que dá 500 mil reais. Agora, o que eu estou falando é dessa proposta que está vindo, porque eu sou favorável que nós já temos dinheiro público, já tem um fundo partidário, nós já temos muitos gastos do orçamento público com as campanhas, com os partidos. Nós temos que rediscutir isso. Nós temos que ver como é que pegamos o que já temos, melhor distribuímos e vendo como é que a gente pode fazer uma campanha mais barata. Eu fui autor da proposta, junto na comissão, reduzindo os gastos de campanha. Nós já temos programa de televisão, temos programa de rádio. Agora a Câmara dos Deputados está querendo uma proposta de pôr, no pior momento que o Brasil está vivendo, que os brasileiros estão sendo afrontados todo dia com o noticiário, dizendo, olha, vocês estão passando dificuldade, mas nós vamos pegar mais 3 bilhões e 600 e botar para os políticos gastarem na eleição do ano que vem. Aí vai desmoralizar o resto que ainda tem de respeito com a nossa atividade, que está sendo hoje julgada previamente e condenada por quem é inimigo da democracia, que está sendo hoje satanizada porque não tem saída para um país que quer a democracia se não for através da política, do fortalecimento dos partidos, da boa política. Isso eu defendo. Nós defendemos juntos. A senhora acabou de defender. Nós estamos buscando isso. Agora, eu acho que nós do PT temos que ser um exemplo. Nós não podemos aceitar campanhas para presidente de R$500 bilhão, com um jatinho cruzando esse país de lá para cá. Vamos andar. Eu fui governador, senadora Gleice, 8 anos no Acre. Sou senador. Eu nunca paguei meia hora de jatinho. Nunca paguei, nem nos bons tempos, com dinheiro público para mim andar. É avião de carreira. Qual é o problema? Quando tiver uma necessidade, que se pague. Agora você chega na campanha, um candidato a presidente tem 10 jatinhos à disposição, o outro 10, contrata marqueteiro por 200 milhões, e o povo paga a conta? Agora eu acho, o comentário da senhora foi importante. Os empresários não estavam financiando, não, está aí a prova. Eles estavam ficando dono dos mandatos, comprando, mesmo sem avisar, porque a gente vai lá pedir uma ajuda. E o cidadão lá não só dá ajuda, mas ele põe numa contabilidade que ele passa a ser dono, sem ser. Está tendo muita injustiça hoje no país.
Tem gente decente e honesta que está tendo que se defender. E tem um monte de bandidos comprovados que estão no bem bom, solto por aí. Essa injustiça, a sociedade está fechando os olhos, a grande imprensa fecha os olhos. Está errado, porque eles fizeram isso, tentaram se apropriar. Então, a reforma que eu defendo é uma reforma que a gente faça para gastar menos ano que vem, para recuperar o respeito da sociedade com a nossa atividade que é tão nobre. Eu tenho orgulho de estar aqui. Em toda parte? Tenho. Mas, nesse momento, nós podemos estar provocando, sabe o quê? Se quiserem votar esse negócio, quem sabe esse silêncio que está tendo na sociedade hoje, alguns arrependidos por causa que apoiaram o impeachment, outros decepcionados com um mundo de coisa, com o governo que está aí, esse silêncio pode virar um grito no meio da rua. Aquele movimento de 2013 começou por conta de 25 centavos numa passagem de ônibus. E claro que depois foi apropriado contra nossos governos, que estavam andando bem o Brasil. Mas e agora? A sociedade vai cruzar os braços com 3 bilhões e 600 milhões? Senador Waldemar Hoppe, senador Waldemar Hoppe, que a senadora Fátima está ali. Os 3 senadores estão dando um olhar aqui mais severo. Eu ouço com satisfação, senador Hoppe. Como esse debate é muito interessante, que o presidente vai estender um pouquinho mais o tempo do senador Jorge Viana. Eu parabenizo Vossa Excelência por puxar, né, esse debate aqui no Senado Federal, sendo que o projeto está sendo votado lá na Câmara. Mas eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Acho que o momento é muito, muito ruim para se votar um fundo partidário de 3,6 bilhões de reais, enquanto na semana passada me ligou o reitor do Instituto Federal do meu estado, dizendo que vai precisar, para o Brasil inteiro, 200 milhões de reais a mais para poder fechar o ano dos institutos. 200 milhões, nós estamos falando de 3,6 bilhões de reais. Se falta 200 milhões para gerir, para tocar, em torno de 400, que eu acho que é o que tem hoje, escolas técnicas federais, as antigas, hoje, institutos federais de educação, e que muitos, eu sempre tenho falado, e justiça seja feita, o governo do presidente Lula foi quem mais construiu institutos federais em todo o Brasil. Isso eu falo lá no meu estado. E ampliou as universidades. Que tinha um, deve ter hoje, não sei se são 12, com polos no estado inteiro. Então, isso cresceu muito. E está faltando dinheiro. Agora, nós estamos falando em aprovar 3,6 bilhões, 3 bilhões e 600 milhões de reais para fundo partidário, para apoiar, para candidatos, financiamento de campanha de candidatos no ano que vem. Tudo bem que não tem mais financiamento público, tem que se encontrar uma forma mais barata de se fazer campanha, até porque o nosso modelo é muito caro e agora parece que não vai passar, pelo que eu ouvi hoje alguns deputados, nem vai passar o que está sendo proposto lá, que é o Distritão. Mas eu acho que o Distritão não resolve o problema. Talvez o distrital puro ou distrital misto, que cada candidato vai fazer campanha na sua região, candidato a deputado estadual, não tem que pedir voto no estado inteiro, nem mesmo o federal. Ele pode pedir voto numa região, numa meia dúzia de municípios, onde pode eleger 1 ou 2 deputados federais e deputados estaduais. Esse talvez fosse o modelo, o fim das coligações proporcionais para enxugar o número de partidos, que eu defendo, já relatei projetos aqui nesse sentido, e tem mais um agora do Antônio Carlos Valadares, que eu estou relatando na CCJ. Então, nós temos que mudar o modelo de se fazer campanha. A quantidade de partidos, eu sempre fui um crítico e continuo a ser, não vou mudar o meu pensamento. Quanto mais partidos nós tivermos no Brasil, mais problema nós vamos ter, mais dificuldade nós vamos ter de aprovar uma reforma profunda eleitoral, sobretudo na Câmara dos Deputados, vai aqui no Senado, não, mas na Câmara dos Deputados. Então, parabéns, Vossa Excelência, posso dizer também, como vice-líder aqui da bancada do PMDB no Senado, como ex-presidente do PMDB Nacional e hoje ainda membro da Executiva Nacional, que eu votarei contra. Vou convencer os meus pares a votar contra, porque se esse fundo vier para cá da forma que está, eu votarei contra, senador Paim, assim como votarei contra a reforma da Previdência, que sempre tenho falado que não vou votar. Já falamos e comungamos. A minha cota de sacrifício de reformas para esse governo, né, em que pese seja do meu partido, a minha cota já está no fim. Então, não votarei nem o fundo partidário e nem a reforma da Previdência. Obrigado, senador Jorge. Senhor, eu agradeço a parte. A senadora Fátima tem trabalhado com os reitores de instituto, atrás de 100 milhões, 200 milhões, para não fechar essas universidades, as universidades também. Todos nós temos responsabilidades. Hoje o Josias de Souza, da Folha de São Paulo, diz, 4 milhões de brasileiros estão voltando para a miséria, para a pobreza, resultado desse governo. O déficit de 600 bilhões que nós estamos tendo, nós não podemos afrontar a sociedade. Então, eu espero, sinceramente, que possamos, com bom senso, dar
uma satisfação à opinião pública e não permitir que a gente possa jogar esse país e a política numa desmoralização final. Sabe, essa é a grande finale. Aí liquidar de vez com a atividade política partidária, que é tão importante. Vamos fortalecer os partidos, diminuir custo de campanha, resgatar o respeito da sociedade com a democracia, para que esse país possa tomar jeito. Esse é o único caminho, senador Paim. Eu peço desculpa à senadora Fátima. Senador Jorge, só para dizer que eu comungo com Vossa Excelência. Acho que campanha não pode ser na base do dinheiro. Falo com muita tranquilidade. A minha campanha... Pode ter campanha barata nesse país, mas a minha, com certeza, foi uma das mais baratas. E não senti falta de dinheiro. Não senti falta. Devo ter gastado lá uns 400, 500 mil. Com muito esforço foi feito. Agora, não dá. Eu acho que a senadora Cleice foi feliz também, o senador Walter Raupp. Nós não podemos exagerar. Estão querendo 4 bilhões, vai dar mais ou menos 4 bilhões. E ainda esse fundo secreto ainda. Vai ter um fundo secreto que cada um vai depositar e fica por isso mesmo, 10%, né? Aí é brincadeira. Por isso eu confesso de público que me somo à posição de Vossa Excelência e do senador que se manifestaram. Dessa forma, com certeza eu votarei contra. Eu agradeço à presidente do meu partido, a Gleice. Concordando com ela, com Vossa Excelência, com o senador Raupp, nós vamos ver se a gente colabora para melhorar a política e não piorar de vez, como estão propondo com essa proposta de reforma.